Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vão? Nós estamos aqui hoje para fazer a lição de número 13, está falando para vocês da lição de número 13 e é o encerramento do nosso trimestre, né? É a última lição do trimestre. Nós vamos estar falando sobre uma história sobre confiança, que se encontra lá no Salmos 31, no verso 13 ao 15, do 19 ao 24 e também em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, que nós vamos estar falando sobre Josué e Caleb, né? Nós vamos estar falando desses dois homens que eles têm uma história de confiança e coragem, né? E nós vamos entender um pouquinho sobre essa história. E o Brian vai estar lendo o texto para memorizar de hoje. Sejam fortes e tenham coragem. Salmos 31, 24. Isso, nós devemos ser fortes e corajosos, não é isso? E lá no Salmo 31 fala sobre isso, sobre nós termos fé e coragem, né? Temos que ser fortes e corajosos. E o salmista Davi foi quem escreveu esse salmo. E Davi, ele tinha convicção disso, ele sabia que ele deveria ser forte e corajoso quando ele escreveu esse salmo. E provavelmente quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por um momento difícil, por um momento de angústia. E era isso que ele estava querendo dizer para nós, que quando nós estivermos passando por um momento difícil, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Nós devemos confiar em Deus, termos coragem e confiar em Deus. E ele escreveu assim neste salmo: Sim, Tu és a minha rocha firme, a minha fortaleza segura. Tu provarás a todos o teu poder, protegendo e dirigindo a minha vida, né? Todos que confiam no Senhor demonstram a sua fé, mesmo em dias difíceis, né? Nós confiamos no Senhor, mesmo nos momentos difíceis nós demonstramos a nossa fé, a nossa coragem. E também nós vamos estar falando sobre dois homens que também mostraram ter fé e coragem no Senhor. E sabem quem são esses homens? Josué e Caleb, né? Nós vamos falar sobre eles agora. E certa vez, o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, que é a terra de Canaã. E Deus falou para Moisés que enviassem 12 homens para espiar a terra de Canaã. E ele deveria escolher um homem de cada tribo, né? Eram 12 tribos e eles deveriam escolher um de cada tribo, que seriam 12 homens. E dentre esses homens estava Josué e Caleb, era um desses 12 homens. E eles foram escolhidos por Moisés para espiar a terra. E por que eles deveriam espiar a terra? Porque eles não conheciam a terra. Deus havia prometido para eles a terra de Canaã, mas eles não conheciam. Então eles precisavam saber como que era essa terra, né? Eles deveriam conhecer como que era essa terra. Então eles foram a caminho da terra prometida para espiar. E eles passaram lá 40 dias. E eles foram em vários lugares, olharam tudo e conheceram todos os lugares ali. E quando eles voltaram, eles falaram que a terra era muito boa, que a terra tinha muitos alimentos, a terra manava leite e mel, era uma terra produtiva, uma terra fértil, né, muito boa. Só que lá viviam pessoas que eram fortes, né, homens gigantes e homens fortes. E quando eles voltaram, os 12 espias voltaram naquele lugar, 10 deles começaram a falar, todos eles falaram a mesma coisa, que a terra era muito boa, que a terra era próspera, muito boa. Só que 10 deles começaram a falar, a colocar defeitos, a colocar problemas, impedimentos ali naquela terra, porque eles falaram que aqueles homens eram muito fortes e jamais o povo de Israel conseguiria vencer para entrar naquela terra. Só que Josué e Caleb foram diferentes, né? Caleb falou assim para o povo: olha, nós não devemos ter medo, nós podemos conquistar aquela terra sim. Por que Caleb falou isso? Porque ele confiava em Deus, ele tinha sua confiança em Deus. E ele falou isso para o povo. Só que os 10 eram em maior número. Então em quem vocês acham que o povo acreditou? Em Josué e Caleb, que eram só 2, ou nos outros 10? Em quem que você acha que eles acreditaram? Nos outros 10. Eles acreditaram nos 10 e não confiaram em Deus. O povo não confiou em Deus
E eles ficaram temerosos e não queriam de jeito nenhum. E não acreditaram em Caleb de maneira nenhuma. O povo sentiu medo. E o que eles fizeram? Eles começaram a reclamar com Moisés. Eles começaram a reclamar. Então o que aconteceu? Josué e Caleb falaram ao povo que não era para ter medo, pois o Senhor estava com eles. O Senhor já havia prometido, então o Senhor era com eles. Não tinha motivo para que o povo tivesse medo, pois o Senhor garantiria a vitória para eles. Porém, o povo não acreditou naquelas palavras e ficaram desanimados, né? Ficaram desanimados e quiseram fazer, sabe o quê? Eles quiseram matar Josué e Caleb. Olha só como o povo estava rebelde. Além de não acreditar, eles queriam matar Josué e Caleb. Só que então, eles oraram e Deus falou com o povo. E a multidão, agora que estava revoltada, eles se calaram, porque Deus falou com eles naquele momento. E depois que eles ouviram a voz de Deus, o povo compreendeu o grave erro que tinham cometido. E por causa desse comportamento, Deus deu ordem a todos os espias que reclamaram que eles não entrariam na terra. Olha só, eles reclamaram e eles não tiveram o direito de entrar na terra prometida, por causa da reclamação deles. E somente os filhos deles e Josué e Caleb teriam o direito de entrar na terra prometida. Tá vendo? Quando nós desobedecemos, quando nós reclamamos do nosso Deus, o que acontece? Isso traz consequências. E a consequência para aqueles homens foram eles não entrar na terra. Eles não tiveram o direito de entrar naquela terra. Né? Porém, somente Josué e Caleb e seus filhos entrariam na terra, porque eles confiaram em Deus e eles tiveram o direito de morar na terra prometida. Não confiar no poder do nosso Deus tem as suas consequências. Como servos, devemos ter a certeza de que não importa o tamanho do desafio, se confiarmos no poder do nosso Deus, nós alcançamos a vitória, né? Nós devemos confiar, colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque é Ele que nos garante a vitória. Então, nos momentos difíceis, o que nós devemos fazer, Brian? Pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda a Deus e confiar Nele. E confiar nele. Isso, muito bem, é o que nós aprendemos na lição de hoje. Já temos confiança no Senhor e ter coragem para lutar e vencer as batalhas da vida, né? Nas nossas dificuldades do dia a dia. Tá bom? E essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo domingo com a nova revista, né? Já com iniciando o novo trimestre, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.